Oi, gente, tudo bem? Estou de volta hoje e nós vamos começar a ler Josué. Nós terminamos o Pentateuco, que eram os cinco primeiros livros, né? Que foi Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. E agora nós vamos começar a ler o livro histórico, os livros históricos, tá? Então nós vamos começar por Josué. E hoje nós vamos ler o capítulo um, 2, 3, 4, 1, 2, 3 e 4, porque são capítulos curtinhos, dá para ler, não fica muito extenso o vídeo, tá bom? Antes de começarmos a leitura, vamos orar? Fechem os seus olhos, abaixem suas cabeças, vamos clamar ao Senhor. Senhor, nosso Deus e Pai, estamos aqui, Senhor, na Tua presença, para te pedir, Pai, perdão por todos os nossos pecados e te agradecer por poder estar aqui e ler mais um capítulo do teu livro. Obrigado, Pai, por tudo. Obrigado pelo nosso alimento, pela nossa salvação em Cristo Jesus, pela sua proteção, Senhor. Obrigado, Senhor, por tudo. E te peço, Pai, olhe por nós, perdoe todos os nossos pecados, nos abençoe e nos proteja, Senhor. Olhe pelo nosso Brasil, pelo nosso povo, Senhor. Toma conta de nós, Senhor. Precisamos da tua ajuda. E peço ao Senhor que abra nossos olhos e ouvidos espirituais, Senhor, para que possamos entender a tua palavra, o teu chamado, Senhor. Mostre, Senhor, toda a leitura, durante toda a leitura, que possamos entender cada palavra que está escrito no teu sagrado livro, Senhor. Dê-nos entendimento e o discernimento para entender cada letrinha que está aqui, Senhor, cada palavra que o Senhor colocou. Ajude-nos a entender, Pai. E assim nós oramos, em nome de Jesus. Amém. Vamos começar então, gente. Lembrando, tá, que é o Antigo Testamento, nós estamos lendo. Hoje nós não vivemos mais sobre a lei, né? Porque o Senhor Jesus, ele veio e ele cumpriu a lei para nós. E então, todos que aceitarem o Senhor Jesus como o seu Senhor e Salvador, né? Único Senhor e Salvador. E Ele que nos leva até o Pai. Só Ele. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Quando nós o aceitamos, nós aceitamos também que Ele cumpriu tudo para nós. Todo o Antigo Testamento Ele cumpriu. Porque era bem difícil. Se você está acompanhando desde o primeiro capítulo, vocês estão vendo que era muito difícil para poder ser perdoado um pecado, né? E o Senhor Jesus, ele deu a sua vida tão preciosa, pagou tudo, tudo para nós, né? Ele é como se fosse uma plantinha, né? Que alguém, uma planta de tamareira, um exemplo. A pessoa planta, aí vai demorar muito tempo para colher. Aí uma outra pessoa que nunca viu aquela fruta, sentar embaixo, pegar um fruto e comer, falar, nossa, quem será que plantou esse frutinho para nós comermos agora, né? Uma planta que demorou tanto tempo para crescer, uma árvore, né? Demorou tanto tempo para crescer e deu frutinhos e agora nós estamos comendo. Então, assim foi o nosso Senhor Jesus Cristo. Ele plantou a sementinha lá atrás, né? Deu a sua vida tão preciosa que não tinha nenhum pecado. Ele entregou a vida naquela cruz. Ninguém o matou. Ele que se entregou. E se ele quisesse, ele mesmo falou. Ele poderia falar ao Pai e o Pai mandava milhões e milhões de anjos para protegê-lo.
mas ele quis se entregar na cruz para morrer no nosso lugar. Então, gente, mas nós estamos lendo o Antigo Testamento para mostrar o quanto era difícil, quanto o Senhor Jesus sofreu, cumprir tudo isso daqui e para poder salvar nós. Hoje, quem aceitou o Senhor Jesus como seu único suficiente Salvador, sabe que ele passou. Ele pagou ele pagou por todos os nossos pecados. Mas para isso nós temos que crer nele, que ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele ressuscitou ao terceiro dia. Ele nos leva ao Pai. A partir daí, nós somos nova criatura. Tudo que nós fazíamos de pecado, tudo que nós fazíamos de errado, ao longo do tempo, a gente vai lembrando daquilo e vai deixando tudo para trás. Não vai fazendo novamente. Entendeu? Então é que se você roubava, você não rouba mais. Se você matava, você não mata mais. E assim por diante. Todos os pecados que você fazia, você não vai fazer mais. Por quê? Porque aí quando você conhece o que o Senhor Jesus fez por você, você fala, não quer mais fazer nada que desagrada a Ele. Nada que desagrada. Ele foi tão bom pra gente, né? Tão bom, tão bom. E a gente fazer qualquer coisa que magoa Ele, não dá, né? Não dá. Não dá. A gente, mais que a gente erra, né? Que somos pecadores ainda, mas na hora que nós erramos, o Espírito Santo avisa a gente, olha, você errou. A gente, em seguida, a gente já corre e já pede perdão para o Senhor. Senhor, me perdoe, eu não devia. Então, é assim que o nosso Senhor Jesus é para nós. Tá? Então, vamos começar a leitura em Josué, capítulo 1. Depois que Moisés, servo do Senhor, morreu, Deus disse ao ajudante de Moisés, chamado Josué, filho de Nun: o meu servo Moisés está morto. Agora você e todo o povo de Israel se preparem para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que vou dar a vocês. Como disse a Moisés, eu lhes darei toda a terra que pisarem. Os limites dessa terra serão os seguintes: ao sul, o deserto, e ao norte, os montes Líbanos, os montes Líbanos, a leste, o grande rio Eufrates e toda a terra dos heteus, e a oeste, o mar Mediterrâneo. Você nunca será derrotado. Eu estarei com você, como estive com Moisés. Nunca o abandonarei. Seja forte e corajoso, porque você vai comandar este povo. Quando eles tomarem posse da terra que prometi aos antepassados deles, quando eles tomarem posse da terra que prometi aos antepassados deles, seja forte e muito corajoso. Tome cuidado e viva de acordo com toda a lei que o meu servo Moisés lhe deu. Não se desvie dela em nada, e você terá sucesso em qualquer lugar para onde for. Fale sempre do que está escrito no livro da lei. Estude este livro dia e noite e se esforce para viver de acordo com tudo o que está escrito nele. Se fazer isso, tudo lhe correrá bem e você terá sucesso. Lembre da minha ordem. Seja forte e corajoso. Não fique desanimado, nem tenha medo, porque eu, o Senhor, seu Deus, estarei com você em qualquer lugar para onde você for. Então Josué ordenou aos líderes israelitas: vão pelo meio do acampamento,
dando esta ordem ao povo: arranjem comida, porque daqui a 3 dias vocês vão atravessar o rio Jordão para tomar posse da terra que o Senhor, nosso Deus, lhe dará. E Josué disse às tribos de Ruben, de Gade e de Manassés do leste: lembrem da ordem de Moisés, servo do Senhor. O Senhor, nosso Deus, dará essa terra a vocês, para morarem nela e ali viverem em segurança. As suas mulheres e as crianças e o gado ficarão aqui na terra que Moisés lhe deu a leste do rio Jordão. Mas que os homens peguem as suas armas e atravessem o rio na frente dos seus irmãos israelitas e estejam prontos para ajudá-los na batalha. Eles tomarão posse da terra que o Senhor nosso Deus lhes dará e ficarão morando nela. Quando isso acontecer, vocês voltarão para viver na terra que Moisés, servo de Deus, deu a vocês aqui, a leste do Jordão. Então eles responderam a Josué: faremos tudo o que você mandou e iremos aonde nos enviar, assim como sempre obedecemos a Moisés. Também obedeceremos a você, e o Senhor, seu Deus, esteja com você como esteve com Moisés. Quem se revoltar e desobedecer a qualquer ordem sua será morto. Acima de tudo, seja forte e corajoso. Então, terminamos o 1, vamos para o 2. Do acampamento do Vale das Acácias. Josué mandou secretamente 2 espiões com a seguinte ordem: examine bem a terra, especialmente a cidade de Jericó. Então eles entraram na casa de uma prostituta chamada Raabe e se hospedaram ali. E chegou aos ouvidos do rei de Jericó a seguinte notícia: alguns israelitas chegaram aqui de noite para espionar a terra. Então o rei mandou para Raabe o seguinte recado: os homens que estão na sua casa vieram para espionar toda a terra. Traga esses 2 para fora. Mas Raabe já os havia escondido. Ela respondeu aos mensageiros do rei: é verdade que alguns homens vieram à minha casa, mas eu não sabia de onde eram. Quando já estava escuro e o portão da cidade ia ser fechado, eles saíram, e eu não sei para onde foram. Mas se vocês forem depressa atrás deles, ainda poderão pegá-los. Aqui mostra que por mais que a pessoa seja errada, né? Quando ela se volta para o Senhor, ela tem a proteção do Senhor, né? Raabe era uma prostituta, né? E ela se voltou para o Senhor e o Senhor a aceitou, né? Bem bonito, né? Acontece que Raabe tinha levado os espiões ao terraço e os havia escondido debaixo das varas de linho amontoadas ali. Os mensageiros do rei foram e logo que saíram da cidade, o portão foi fechado. Eles procuraram os espiões até o lugar onde a estrada atravessava o rio Jordão. Antes que os espiões fossem dormir, Raabe subiu ao terraço e disse a eles: eu sei que o Senhor deu esta terra a vocês, os israelitas, para dizer a verdade, todos nós estamos morrendo de medo. Sabemos que o Senhor
secou o Mar Vermelho diante de vocês, quando saíram do Egito. Também ficamos sabendo como a leste do Rio Jordão vocês mataram Seom e Og, os reis dos amorreus, e destruíram os seus exércitos. Quando ouvimos essas coisas, perdemos a coragem e todos nós ficamos com muito medo por causa de vocês. O Deus de vocês, o Senhor, só um minuto. Nós ficamos com muito medo por causa de vocês. O Deus de vocês, o Senhor, é Deus lá em cima, no céu, e aqui embaixo na terra. Então, agora jurem em nome do Senhor e prometam que vão ser bons para a minha família, porque eu também tratei vocês com bondade. Para isso, peço que me deem um sinal. E não me deem um sinal e não deixem dúvida. Salve o meu pai, a minha mãe e meus irmãos e as minhas irmãs e as famílias deles. Não deixem que nos matem. Os homens responderam: nós prometemos, e se não cumprirmos a nossa palavra, nós é que devemos morrer e não você. Se você não contar a ninguém o que estamos fazendo, fique certa de que cumpriremos a nossa promessa. Quando o Senhor nos der esta terra, seremos bons para você e mostraremos que somos homens de palavra. Raabe morava numa casa construída na muralha da cidade. Por isso, ela pôde fazer os espiões descerem pela janela usando uma corda. Ela disse: vão para as montanhas, senão os homens que estão procurando vocês vão achá-los. Escondam-se lá 3 dias até que eles voltem. Depois vocês podem ir embora. Os espiões disseram: cumpriremos o juramento que você nos pediu que fizéssemos, mas com as seguintes condições. Quando invadirmos a sua terra, amarre este cordão vermelho na janela de onde você nos fez descer. Junte dentro de sua casa seu pai, a sua mãe, os seus irmãos e todos os parentes do seu pai. Se alguém sair da casa, será culpado da sua própria morte. E nós não seremos responsáveis. Mas se alguém que estiver com você for ferido dentro de casa, a culpa será nossa. E se você contar o que estamos fazendo, não seremos obrigados a cumprir o nosso juramento. Aí Raabe respondeu: eu concordo. Então ela deixou que eles fossem embora e Raabe amarrou o cordão vermelho na janela. Os espiões foram para as montanhas e se esconderam lá 3 dias, enquanto os soldados do rei os procuravam por toda aquela região. Os soldados não acharam ninguém e voltaram para Jericó. Aí os 2 espiões desceram da montanha, atravessaram o rio Jordão e foram se encontrar com Josué. Contaram tudo o que havia acontecido e terminaram assim. Estamos certos que o Senhor nos deu toda esta terra. Todo mundo aqui está morrendo de medo de nós. Vamos direto para o capítulo 3. Josué e todo o povo de Israel se levantaram de madrugada, saíram do acampamento do Vale das Acácias e foram até o rio Jordão antes de atravessarem o rio. Antes de atravessarem o rio, eles acamparam ali.
Depois, 3 dias. Depois os líderes passaram pelo meio do acampamento, dizendo ao povo: quando vocês virem os sacerdotes levitas carregando a arca da aliança do Senhor nosso Deus, arrumem as suas coisas e sigam a arca. Assim vocês ficarão sabendo para onde ir, pois nunca passaram por esse caminho. Porém, não cheguem perto da arca, fiquem longe dela, mais ou menos 1 quilômetro. Josué disse ao povo: purifique-se, porque amanhã o Senhor fará grandes coisas entre nós. Depois disse aos sacerdotes: peguem a arca da aliança e vão na frente do povo. E eles fizeram o que Josué mandou. Aí o Senhor disse a Josué: por causa daquilo que vou fazer hoje, todo o povo de Israel vai saber que você é um grande homem. Eles saberão que, assim como estive com Moisés, também estarei com você. Dê aos sacerdotes que estão carregando a arca a seguinte ordem: quando chegarem ao rio, parem dentro da água, perto da margem. Então Josué disse ao povo: venham cá e prestem atenção naquilo que o Senhor nosso Deus vai dizer. Pelo que vai acontecer, vocês ficarão sabendo que o Deus vivo está entre vocês e que sem falta expulsará os cananeus, os heteus, os heveus, os perizeus, os girgazeus, os amorreus e os jebuseus. A arca da aliança do Senhor, toda a terra vai atravessar o rio Jordão, na frente de vocês. Agora escolham 12 homens, um de cada tribo de Israel. Quando os sacerdotes que estão carregando a arca da aliança do Senhor Deus, o Senhor de toda a terra, puserem os pés dentro da água, o Jordão vai parar de correr, e as águas da parte de cima ficarão amontoadas num lugar. Era o tempo da colheita e as águas do rio haviam coberto as margens. Foi nessa ocasião que o povo saiu do acampamento para atravessar o Jordão. Os sacerdotes iam na frente levando a arca da aliança. Quando chegaram ao Jordão e puseram os pés dentro da água, ela parou de correr e ficou amontoada na parte de cima do rio, até Adã, cidade que fica ao lado de Sartã, na parte de baixo. O rio secou completamente, até o Mar Morto. Então o povo passou para o outro lado, perto de Jericó, enquanto os israelitas atravessavam, pisando terra seca. Os sacerdotes que levavam a arca ficaram parados no seco, no meio do rio Jordão. Ficaram ali até que todo o povo acabou de passar. Quando você foca no Senhor, seus olhos estão focados no Senhor, muito protegido espiritualmente, né? É maravilhoso. Agora, se você se desviar, igual Pedro fez, Pedro viu Jesus andando sobre as águas e falou para Jesus: Senhor, se for o Senhor mesmo, mande que eu vá a encontrá-lo. Jesus falou para ele: venha, Pedro. E Pedro saiu andando nas águas. Enquanto o Pedro olhou em direção ao Senhor, em direção a Jesus, ele caminhou sobre as águas. Mas a partir da hora que deu um vento e ele parou de olhar para Jesus e foi olhar para o vento, ele afundou. Assim somos nós. Se pararmos de seguir o Senhor Jesus para seguir o homem ou outra coisa qualquer, a tendência é afundar também, né?
Então, nós terminamos o 3, vamos para o 4, tá? Quando todo o povo de Israel acabou de atravessar o rio Jordão, o Senhor disse a Josué: escolha 12 homens, um de cada tribo, e dê esta ordem: peguem 12 pedras do meio do rio Jordão, no lugar onde os sacerdotes ficaram parados. Levem essas pedras e coloquem onde acamparem hoje à noite. Então Josué chamou os 12 homens que havia escolhido e disse: passem adiante da arca da aliança do Senhor, o Deus de vocês. Sigam até o meio do Jordão. Cada um ponha no ombro uma pedra, uma para cada tribo de Israel. Essas pedras ajudarão o povo a lembrar daquilo que o Senhor tem feito. Lembrar daquilo que o Senhor tem feito. No futuro, quando os seus filhos perguntarem o que essas pedras querem dizer, vocês contarão que as águas do Jordão pararam de correr no dia em que a Arca da Aliança atravessou o rio. Essas pedras farão com que o povo de Israel lembre sempre desse dia. Os homens fizeram o que Josué mandou, como o Senhor Deus tinha dito a Josué. Eles pegaram do meio do rio Jordão 12 pedras, uma para cada tribo de Israel, e as levaram e colocaram no acampamento. Josué também pôs 12 pedras no meio do Jordão, no lugar onde os sacerdotes que carregavam a arca haviam parado. Essas pedras ainda estão lá. Os sacerdotes ficaram parados no meio do Jordão, até que foi feito tudo que o Senhor, por meio de Moisés, havia mandado Josué falar ao povo. Então o povo se apressou e atravessou o rio. Quando todos já haviam passado, a Arca da Aliança e os sacerdotes também passaram e ficaram na frente do povo. Os homens da tribo de Ruben, de Gade e de Manassés, do leste, atravessaram antes do resto do povo, prontos para a batalha, conforme Moisés tinha dito. Mais ou menos 40.000 homens, preparados para guerrear, marcharam diante de Deus, o Senhor, indo para o lado da planície de Jericó. Naquele dia, o Senhor fez com que o povo de Israel ficasse sabendo que Josué era um grande homem, e durante a vida de Josué, eles o respeitaram, assim como havia respeitado a Moisés. E o Senhor Deus disse a Josué: mande sair do rio Jordão os sacerdotes que estão carregando a arca da aliança. Josué fez isso. E depois que os sacerdotes saíram do Jordão e pisaram a terra seca, o rio começou a correr de novo e cobriu as margens como antes. O povo atravessou o Jordão no dia 10 do primeiro mês e acampou em Gilgal, a leste de Jericó. Ali Josué fez um monumento com as 12 pedras que havia tirado do Jordão, e disse ao povo de Israel: quando no futuro os filhos perguntarem aos pais o que estas pedras querem dizer, vocês explicarão que o povo de Israel atravessou o rio Jordão em terra seca. O Senhor, o Deus de vocês, secou o Jordão para vocês atravessarem, assim como secou o Mar Vermelho para nós passarmos. Por causa disso, todos os povos da terra vão conhecer o poder do Senhor, o Deus de vocês. Vocês os respeitarão
para sempre. Então, nós terminamos também o capítulo 4 de Josué. Deus abençoe a todos. Fique com o Senhor Jesus.